Mas é um fator de identidade? De identidade, sim, seguramente. E sendo um fator de identidade, não poderá convir a esses países também? Alguma identidade comum dentro da Commonwealth? Com certeza que pode haver, em casos concretos, historicamente delimitados, determinadas vantagens. Por exemplo, o caso espanhol, que citou há pouco. É óbvio que a instituição monárquica aí foi a única maneira de conseguir a transição do regime franquista para uma democracia. É interessante ver tendo em conta as também o diferentes facto da regiões, Espanha não é? ter As uma pluralidade de nações, e, portanto, ser necessário Mas é interessante ver que com a República não havia democracia, mas e a isso democracia veio de par com a monarquia. São casos, historicamente, que têm de ser entendidos à luz de uma determinada evolução histórica, de uma determinada conjuntura histórica. Mas é precisamente essa evolução histórica que eu defendo. À mesma luz de uma evolução histórica, não há dúvida nenhuma que não faz sentido hoje em dia colocar-se a possibilidade de Portugal regressar à monarquia. Eu aí peço desculpa, mas acho que dizer em nome do povo que não faz sentido é uma coisa que me faz sempre impressão. Eu acho que o povo é que tem de decidir em cada momento o que faz e não faz sentido. E ninguém tem legitimidade para decidir para todo o sempre em nome desse povo. Porque a história está repleta de decisões eternas. Cada Constituição é inconstitucional perante a sua predecessora. E é por isso que são necessárias sempre novas Constituições. Se este programa tivesse tido lugar no dia 10 de março de 1608, 400 anos atrás exatamente, a resposta à pergunta seria: deve ou não haver restauração da independência de Portugal? E como sempre haveria pessoas muito inteligentes e cultas e parte de uma elite a dizer que não. Aliás, foi isso que historicamente aconteceu. E os pontos que o Dr. António Reis há bocado citou, de suscetibilidade de perda da independência, que eu reconheço que são verdadeiros, mas gostava, a esse propósito, também de enfatizar o seguinte. Por um lado, houve a situação simétrica, como sabem, em relação à Espanha, com o príncipe Dom Miguel da Paz. E, portanto, também podia ter acontecido o inverso. Em segundo lugar, porque o ponto verdadeiramente relevante é que a aderência e a sustentabilidade do ideal real, do ideal monárquico, não estavam em nenhuma casta, em nenhuma classe de privilégios, em nenhum grupo de interesses. Esteve sempre no vínculo direto ao povo. E a independência ou não se perdeu ou se resgatou por causa do povo e da ligação do povo à instituição real. Não foi de nenhuma classe ou de nenhum privilégio. Mas, verdadeiramente, o que está aqui em causa, o que é? É se se deve conferir ou não a uma determinada família efetivamente um privilégio sobre o resto do povo. O que está em causa é se o povo português... que é terem acesso automático à chefia do Estado, pelo facto de serem aquela determinada família, em nome do princípio hereditário. É só isto tão simples que está. Eu creio que isso é um privilégio, tanto no plano racional, como no plano ético mesmo, absolutamente inadmissível. Eu compreendo que haja saudosistas da instituição monárquica por razões de a única saudade que tenho é do futuro, por razões familiares, por razões culturais, por terem sido educados numa determinada tradição. Tenho o máximo respeito por quem tem esses sentimentos e compreendo. Acho que até subjacente a essa ideia uma certa nostalgia do grande pater famílias, como se a nação fosse uma espécie de comunidade, de agregado de famílias que precisa de viver ainda à sombra do seu pater famílias. Mas isso é uma visão verdadeiramente passadista. Não tem nada a ver com a nação entendida como um conjunto de cidadãos livres e iguais em direitos. Não é? É precisamente por serem livres e iguais em direitos que devem ter todos os direitos, incluindo a opção sobre a chefia do Estado. Se me disser assim, que como limitação a Constituição devia obrigar a que de tempo a tempo houvesse uma confirmação pelo Parlamento ou por via referendária da manutenção da instituição régia, eu até concordava. Porque o argumento também é simétrico em relação ao que eu disse há pouco. Não há definições perpétuas. Agora, dizer que nunca, que não está em causa, que nem pode estar, que se pode rever tudo e discutir tudo, mantendo a forma republicana do governo, porque o povo não tem nenhuma oportunidade, nenhuma possibilidade de um dia que queira ter rei, é que me faz impressão. Porque se houvesse o referendo, eu acredito, devo dizer, abrindo totalmente com a lisura intelectual que procuro analisar estas coisas. Eu estou convencido que se houvesse hoje um referendo, provavelmente a República ganhava. Se fosse hoje. Pelos números que expressou naquela sondagem ou outras. Mas não são essas as razões de ser da minha posição. A razão pela qual eu defendo este princípio não é por um juízo de probabilidade, é por um juízo de convicção. Não é por ser mais ou menos provável, mais ou menos próximo, mais ou menos remoto,
de suscetibilidade de acontecer tal restauração que uma pessoa defende uma posição em concreto como aquela que é a minha. A minha é apenas esta. Levando às últimas consequências o princípio da soberania, da vontade popular, ninguém deve suprimir ou subtrair ao povo o direito de se pronunciar sobre a chefia do Estado. Qualquer que seja essa natureza. Estou de acordo com isso. Pronto. Estou de acordo, mas há uma maneira fácil de fazer. De acordo com as regras constitucionais, eliminar um dia esse limite material da revisão que impede que se ponha em causa a forma republicana de governo. Eu estou inteiramente de acordo com isso e sei que muitos deputados têm exatamente essa visão, que eu considero a visão lúcida e peço desculpa de a qualificar como isenta, no sentido de dizer o seguinte: aquilo que deve permanecer intangível é a natureza democrática do regime. Quer dizer, o que não pode estar em causa nunca é a natureza democrática do regime. Se a chefia do Estado tem uma forma ou outra, isso compete ao povo. E, portanto, eu acho que a forma é exatamente essa, que é a chamada dupla revisão, que é suprimir ou rever essa linha do artigo 288 e depois permitir a outra revisão. Eu preferia que, em vez de suprimida, fosse substituída a forma republicana por a natureza democrática. Deixe-me perguntar a Medeiros Ferreira se estaria de acordo. Já agora Portugal se volta a chamar Portugal e não República Portuguesa. Beija. Engraçado. Primeiro a pausa paudas. Faz favor. Os que estão a aplaudir, com certeza que não sabem que Portugal se chamava Reino de Portugal. Mas nós não nos chamamos República República de Portugal. Estão a dar palmas a Portugal só quando havia o monarca, nós assinávamos em nome do Governo de Sua Majestade do Reino de Portugal. Mas agora não é República agora de Portugal. Como agora réplica da herança, não é verdade, da forma de regime que os senhores nos deixaram, nós temos muito orgulho em assinar internacionalmente com o nome da República Portuguesa. É assim que Portugal se compromete na cena internacional. Não República de Portugal. É a República Portuguesa. Mas qual é a diferença entre República de Portugal ou República Portuguesa? Mas deixa-me dizer... Isto para o grande público não tem sentido. Fátima, mas Fátima Campos Ferreira, já agora que me deu a palavra... E vou continuar a dar até para explicar isto. Argumentar um pouco sobre esta questão da reversibilidade dos regimes. O que eu acho muito curioso é que mesmo as atuais monarquias não prevêem esta forma reversível que o Dr. Teixeira Pinto está a pedir à República Portuguesa. A monarquia espanhola, não é assim? A forma de Estado que está plasmada na Constituição de 1978 é a forma política do Estado espanhol, é a monarquia. Não está lá dito que a qualquer momento os cidadãos espanhóis podem, por referendo generoso não está proibido, atribuído por um António Reis espanhol, não está proibido, dar origem, digamos, a um novo regime. Não está dito na Constituição espanhola, que todos nós consideramos, e é uma Constituição para reger a democracia, o regime democrático em Espanha. Não está lá escrito. Não Pelo precisa, contrário, o que está escrito, doutor, como sabe muito bem, é a sucessão real em Espanha, nos seus mais ínfimos detalhes. Quais são as linhas que levam à sucessão, as idades, o género, está lá tudo. E as cortes espanholas estão impedidas de mudar a Constituição. E eu gostava de dizer mais uma coisa. Gostava de dizer que, ao menos, a monarquia em Espanha prestou um serviço aos espanhóis. Este que o António Reis aqui apontou. Claro. Que foi, num momento difícil, entre uma ditadura e uma transição democrática, os monárquicos em Espanha, e sobretudo a figura do rei... Ditadura franquista. Republicana. Ditadura franquista.